Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos neste momento. Há 3 bilhões de anos atrás, nós éramos um átomo. Um átomo, um carbono, um hidrogênio, um oxigênio, um átomo. Mediante a modificação climática, esses átomos foram se aglomerando e formaram uma molécula. Logicamente que isso demandou muito tempo, porque entendemos que o nosso planeta tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, e isso começou há 3 bilhões. Já 1,5 bilhão havia se passado para se criar um clima para surgir um elemento vivo na Terra. Depois, esses átomos foram se aglomerando, formaram uma molécula. E essa molécula, associando-se a outra molécula, deu origem a uma formação amorfa, ainda sem uma especificação de individualização. Mas o tempo foi se passando e esses elementos tocados por um princípio inteligente permitiram que se formasse um elemento vivo para habitar a nossa Terra. Talvez um cristalóide. O vírus é um cristalóide. Mas o vírus precisa de um outro elemento onde ele possa estar albergado para se reproduzir. Mas hoje tem bactéria como a responsável pela doença pleuropulmonar bovina, ela não precisa de nenhum elemento vivo para ela se multiplicar. Então talvez seja uma bactéria dessa a primeira a surgir no nosso planeta. Não sabemos se surgiu primeiro a vida animal ou a vida vegetal. Ou talvez, concomitantemente, surgissem as duas vidas. E esses elementos vivos foram animados por um princípio extraído do fluido cósmico universal, chamado fluido cósmico, ou fluido universal, ou melhor dizendo, fluido vital. Esse fluido vital, extraído do fluido cósmico universal, deu permissão para que aquele elemento tivesse um aporte energético para viver um determinado tempo. Logicamente que depois de um tempo, perdendo esse fluido vital, voltaria à morte para renascer noutra época, numa outra conformação, na mesma espécie, logicamente, mas já aprimorada, e dar continuidade a esta vida que ora temos. Do vegetal para o animal, não sabemos como aconteceu esse salto, ou se foi ao mesmo tempo. E dentro dos animais, nós sabemos, Darwin estudou isso muito bem, nós tivemos a nossa origem do animal. O macaco, o Australopithecus, que é uma espécie de macaco, deu permissão para que fosse levado ao plano espiritual, esse espírito individualizado, para sofrer uma transformação, para dar origem à nossa linhagem humana. É o chamado elo perdido. Nós não sabemos como isso aconteceu. A caminho da luz,
Emmanuel coloca isso muito bem. Simplesmente deixamos de ser um macaco para sermos um ser humano. Logicamente que um macacoide, um ser humano ainda extremamente atrasado. Nessa sequência evolutiva, quando surgiram os insetos, os peixes, alguns anfíbios, eles eram comandados por um princípio inteligente coletivo. Por isso chamava-se alma-grupo. E nós nos individualizamos nos chamados lacertídeos, lagarto, jacaré, alguns anfíbios que receberam uma glândula no centro do cérebro chamado pinealoma, que era o contato deste animal com as forças transcendentes. E esse pinealoma foi diminuindo à medida que esses animais pudessem receber mais condição evolutiva e, mediante a evolução desses animais, também houve a regressão desse pinealoma e hoje nós sabemos que temos essa glândula no centro da nossa cabeça, chamado pineal, que é o ponto de ligação nosso com o mundo espiritual. Nós sabemos que os grandes recursos mediúnicos são através dessa glândula pineal. Então, hoje, nós somos seres humanos, mas nós já fomos apenas um átomo, o ser mais elementar da nossa evolução. Mas essa trajetória durou mais ou menos 3 bilhões de anos para que saíssemos do átomo e chegássemos na condição de seres humanos. Agora, existe uma outra caminhada, que é sermos seres angélicos. Seremos todos seres angélicos, espíritos perfeitos. Então estamos passando por esta caminhada, agora como seres humanos. E qual que é o grande segredo que está à frente e ao mesmo tempo na retaguarda desse processo evolutivo? O grande segredo está numa frase escrita por Paulo de Tarso, uma carta aos Efésios, a época em que ele esteve na Terra trabalhando pela divulgação do cristianismo. E ele disse assim: Deus é único, é nosso Pai, Ele está sobre nós, Ele age através de nós, Ele habita em nós, nele nos movemos, nele existimos. Então, o grande segredo é nós entendermos que Deus está imerso em todo esse processo, esse contexto criativo. E nós somos apenas peças integrantes desse contexto. Daí nós dizermos que Deus é uno conosco. Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu estou nele, ele está em mim, como eu estou em vós, e vós estáis em mim. Então somos uma unicidade. Por isso dizemos que Deus é onisciente. Deus sabe de tudo, até quantos cabelos nós temos na cabeça. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira? Quantas árvores vocês acham que existem no mundo? Quantas árvores vocês acham que existem no mundo? Eu tenho uma ideia.
Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus queira também. Então Deus está na nossa célula. Deus está no nosso átomo. Deus está no nosso organismo. Deus está no nosso sistema. Deus está em nós. É o que nós chamamos de monismo. Mono vem de único. Então, existe o monismo. Nós somos uma única coisa. Deus e nós. Acontece que esse progresso tem que acontecer. Não tem como paralisar isso. Nós seremos seres angélicos. Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, ele fala que Deus é o centro desse círculo, dessa esfera. E nós saímos dele para a periferia. É a história dos anjos caídos. Nós saímos de Deus sem nenhuma mácula, puríssimos, puros. Acontece que nós fomos vivendo mediante uma liberdade consentida e nós fomos nos maculando, nós fomos nos conspurcando através do tempo. Só que chegamos no extremo. Mediante o livre-arbítrio, nós caminhamos e fomos vivendo. Mas vai chegar para todo mundo um momento de volta, onde nós iremos voltar para Deus. E esta volta é inquestionável. A parábola do filho pródigo. Ele foi e Deus permitiu. E ele foi gastando tudo que tinha direito. E foi se comprometendo. Ao ponto de chegar a comer comida de porco. E aí ele se deu conta que teria um pai que tinha uma casa onde ele poderia viver muito bem, comendo, dormindo, trabalhando, com toda uma assistência que estava à sua espera. Bastava apenas que ele retornasse. E foi o que aconteceu. O filho pródigo fez uma caminhada de volta. Enquanto nós estamos caminhando para a periferia, nós estamos nos comprometendo. Nós vamos começar a nos identificar com o Criador de verdade quando nós fizermos a nossa caminhada de volta. E quanto mais estivermos perto dele, maior será a nossa assimilação da sua proposta. Quando eu era jovem ainda, meu primeiro filho tinha mais ou menos 2 para 3 anos. Eu saía e ele chegava à porta da minha casa, um portão de uma grade, e balançava a grade e dizia assim: pai, eu quero ir com você. Mas eu dizia para ele: mas não pode, meu filho. Eu vou para o hospital. Ele não sabia nada de hospital. Continuava balançando a grade. Mas eu quero ir com você. Meu filho, mas eu vou fazer uma cirurgia, uma operação. Você não pode entrar.
ele continuava balançando a grade. Mas eu quero ir com você. Por mais que eu tentasse falar para ele que não podia, ele continuava balançando a grade. Eu quero ir com você. Logicamente que nós traçamos uma proposta de vida para ele, ele absorveu bem a ideia e hoje trabalha junto comigo. Logicamente que nós traçamos um plano de vida para ele, mas ele fez a trajetória de conformidade com o que nós planejamos. E hoje trabalhamos junto praticamente o dia inteiro. Para alegria minha e, logicamente, para satisfação dele também. A mesma coisa acontece conosco em relação a Deus. Nós queremos sempre estar junto de Deus. Meu Deus, eu queria ficar perto do Senhor. Meu filho, agora não dá. Mas eu quero. Meu filho, agora não dá. Eu estou cuidando do universo, mas eu quero. Meu filho, eu estou cuidando da problemática que o mundo está me trazendo, mas eu quero ficar junto de você. Logicamente que Deus não está cerceando a nossa estada com Ele. Só que tem regras, tem normas, e nós precisamos seguir. Deus deu para nós, na sua onisciência, o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio foi acontecer depois de muito tempo. Porque até então, nós éramos comandados através dos nossos instintos de sobrevivência, instinto de conservação da prole, da família, gregária, e tantos outros instintos que foram usados por Deus para que chegássemos a ter esse nível de consciência. E quando tivemos a maturidade espiritual na condição humana para ter essa consciência, Deus deu para nós também a responsabilidade. Não tem como nos eximirmos de tudo aquilo que nós fizemos e fazemos e faremos na nossa trajetória espiritual. Tanto é que Jesus foi muito enfático: a semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Deus é também onipotente. Além de ser onisciente, saber tudo, está onipresente. Porque às vezes a gente pensa nas nossas preces. Eu pensava, hoje não penso mais. Onde é que eu vou imaginar que deverá estar Deus? Hoje eu já não penso mais, nem um pouco. Eu sei que Deus está dentro de mim. Eu já falo com Ele diretamente. Deus está dentro de mim. Da mesma forma que o nosso espírito dinamiza uma célula no nosso organismo, porque não tenha dúvida, a hora que o nosso espírito desaparecer do mapa, a nossa célula está morta. Então a minha célula, não sei quantas eu tenho, são bilhões, quadrilhões, não sei quantas. Cada célula está comandada pelo meu espírito. Cada uma fazendo aquilo que lhe é devido fazer. Se eu pegar a célula da minha pele, ela vai fazer uma coisa. A célula do meu estômago vai fazer outra coisa. E assim somos nós. Todos nós estamos comandados por Deus. Tem muita gente que não entende nada disso e acha que é o bambambam. Eu fiz uma cirurgia, mas eu sou ótimo cirurgião. Eu fiz uma cirurgia maravilhosa.
porque eu sou muito bom. 2, 3 dias depois, o doente começa a passar mal, tem um problema que eu não estava esperando e ele morre. E aí nós vamos perguntar, mas vem cá, você não era o cirurgião, o bam, e você não fez uma cirurgia espetacular e o doente morreu? Me explica. Menos. Nós somos instrumentos de Deus. Paulo disse, ele age através de nós. Então hoje eu tenho consciência plena que quem opera meu doente não sou eu. Eu sou apenas um instrumento para que Deus possa operar. Se o resultado é bom, é dele. Se o resultado é ruim, é também dele. Eu sou apenas um instrumento. Se eu sou um instrumento que tento me melhorar, logicamente que eu vou propiciar para ele realizar o trabalho dele com mais facilidade. Porque ele não precisa de mim para fazer nada. Ele vai usar outro, se eu não quiser fazer o que ele precisa fazer. Então, menos orgulho, menos vaidade de achar que nós somos os donos da verdade. Deus faz tudo através de nós. Tudo. Então o trabalho é dele. Nele nos movemos, nele existimos. E Deus age através de nós. Por isso, nós temos que nos abalizar da melhor maneira possível para sermos instrumentos dele para uma boa execução do seu plano de ação. Porque nenhum nenê foi amamentado por Deus. Nenhuma criatura aqui na terra foi educada no aspecto letivo por Deus. Logicamente que tem sempre um intermediário. É um instrumento, mas lá, na essência, foi Deus que propiciou a amamentação, foi Deus que propiciou a educação, Deus propiciou tudo. Portanto, qual que é a dificuldade que a gente tem para entender isso? Quando isso é óbvio, eu tenho certeza que vocês estão concordando comigo. Mas na teoria, na prática, vocês estão discordando de mim. Porque a gente acaba, pela nossa atitude, mostrando que nós não concordamos com essa postura. Por quê? Por duas razões principais. A primeira delas é que nós somos criados para competir, para sermos os melhores, para passarmos os outros para trás, para tirarmos proveito de uma situação. E por isso nós achamos que não tem nada a ver. Isto é porque eu fiz, é porque eu sou, porque eu tenho. E na verdade, é Deus que é Deus que tem, é Deus que faz. Mas para nós, isso não é até então uma verdade essencializada. Nós competimos. E quando nós não deveríamos competir com ninguém? Com ninguém. Porque dentro de cada criatura tem Deus inserido nela. E quando nós competimos com a criatura, nós estamos competindo com Deus. E eu acho que não é nem um pouco prudente, sensato, nós competirmos com o nosso Pai. Ainda mais sabendo que Ele é o Pai que é onisciente, onipresente, onipotente. A segunda causa é que se nós entendermos que Deus está presente em tudo, nós temos que mudar frontalmente a nossa postura de comportamento. Deveríamos mudar totalmente. Se eu olhar para essa criatura e saber que Deus está dentro dela, como é que eu tenho que tratá-la? Imaginem, tentem imaginar, como é que eu tenho que tratar essa criatura quando eu sei que Deus está dentro dela? Extremo respeito, extrema piedade, extrema compaixão. E fazer tudo
tudo para que ela esteja muito bem, se possível até melhor do que eu. Quando eu falo que nós não temos que competir com ninguém, porque não precisa mesmo. A competição, se é que ela existe, tem que ser conosco. Eu tenho que competir comigo, ou seja, vencer as minhas limitações, as minhas imperfeições, não competir com os outros. Um dia eu falei para um rapaz, isso ele falou, mas não é bem assim, no vestibular você tem que competir, passar o nego para trás. Eu falei, não precisa. Mas como não precisa? Para eu passar na frente dele, eu tenho que competir com ele e ser melhor do que ele. Eu falei, não precisa. Não precisa. E você tem um exemplo. Um dia um rapaz chegou no meu consultório muito triste, porque ele prestou vestibular e não passou. Eu falei, meu filho, qual o problema? Faz de novo. O ano que vem você passa. Mas você imagina. Mais um ano. Eu falei, qual o problema? Mais um ano de estudo, você só vai absorver mais. O ano que vem você passa. E se eu não passar o ano que vem? E continua estudando, no outro ano você passa. Mas não deu outra, voltou no outro ano. Você imagina, não passei de novo. Falei, qual o problema, meu filho? Você está vivo. Se você tivesse desencarnado, seria mais complicado, mas você está vivo. Continua estudando. Aí ele voltou no outro ano. Não passou de novo. Ele falou, mas e agora? Eu falei, sim, mas vem cá. 2 anos. Tenta o terceiro. Mas do jeito que vai eu não vou passar. De novo. Eu falei, não, mas pelo contrário. Vença as suas limitações, continue estudando e um dia você passa, não tenha dúvida. Chegou no 3º ano e me trouxe um problema gravíssimo. Aguinaldo, vem aqui para você me ajudar. Eu falei, meu Deus. O que é que você trouxe agora para mim? Pois então, eu passei em 7 faculdades federais, estaduais, não sei para onde eu vou. Então, eu falei para ele, está vendo? Você competiu com quem? Com você mesmo. Os outros que passaram aí nas faculdades, ótimo para eles. Aliás, a gente tem que vibrar. Você passou, que bom, ótimo. Eu não passei ainda. Mas eu vou estudar, vou vencer minhas limitações e eu vou chegar lá. E ele depois teve dificuldade. Passou em 7 faculdades, as melhores do país, e teve dificuldade para escolher e veio me pedir opinião. Meu Deus, escolha você. Agora você pode se dar o luxo de escolher a qual você quiser. Faça uma análise, uma pesquisa, vá até a faculdade, conheça e escolha. E ele escolheu, morando aqui em Rio Preto, podia escolher a faculdade daqui, podia escolher a Pinheiro de São Paulo, que ele passou lá, a Federal do Rio Grande do Sul, passou em 7. Ele escolheu a de Ribeirão Preto. Não sei por que razão, logicamente ele tinha seus motivos e hoje está no 4º ano de medicina da Faculdade de Ribeirão Preto, da USP. Então, nós não temos que competir com ninguém. Pelo contrário, nós temos é que ajudar as pessoas. Eu escutei isso outro dia, para mim ficou muito mal entendido, assim a princípio, depois eu entendi. Meu filho agora estava pleiteando fazer especialização de cirurgia plástica. Mas para isso ele já tinha feito residência em cirurgia geral e tinha que ingressar num serviço de cirurgia plástica. E então, falando com um colega, ele falou assim, mas em tal lugar ele não vai passar. Não, como não vai passar? Não, porque lá não vai passar porque é reserva de mercado. Se o seu filho vai ficar em Rio Preto, vai ser cirurgião plástico e vai competir com cirurgiões daquele local, eles não querem que passe nenhum aluno aqui de Rio Preto. Não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Isso chama-se reserva de mercado. Meu Deus, mas como assim? Não, porque já é determinado, não passa na formação de cirurgia plástica pessoas que vão trabalhar em Rio Preto. Vão pegar alunos de fora que vêm aqui, fazem o curso e vão embora daqui. Reserva de mercado. Meu Deus, que absurdo. Desde quando eu vou competir com um jovem que chegou em Rio Preto querendo vencer na vida? Pelo contrário, eu vou fazer tudo para ajudá-lo. Na minha própria especialidade. Não tem nada a ver.
Quem vai competir comigo sou eu mesmo, que se eu me aprimorar na minha profissão, me dedicar, logicamente que eu não vou ter problema, como ninguém tem nas suas respectivas profissões. Mas um pensamento tão infeliz ainda leva a pessoa a dizer que não vai entrar porque é reserva de mercado. Aí meu filho foi fazer prova, passou em Santos, passou em Montes Claros, passou em 2 faculdades, 2 lugares muito bons, pôde escolher, está fazendo lá e vai voltar para Rio Preto, vai ser cirurgião plástico aqui, eles gostando ou não. Onde está esse entendimento de que Deus está dentro de cada um? Aí vem o egoísmo, eu, depois eu e depois eu. Quando a gente deveria pensar mais no outro do que na gente. Se o outro é filho de Deus, é nosso irmão, Deus está dentro dessa criatura, nós temos que pensar muito nessa pessoa. E de uma maneira assim, tão simples, como um simples dever de estar ajudando a criatura a vencer a sua própria dificuldade. Então não é interessante a pessoa entender o que Paulo colocou. A menos que ela comece a entender a importância da nossa vida. Ou seja, nós todos temos que voltar para o seio de Deus. Sermos perfeitos, sermos felizes, sermos estuantes. E pior, as pessoas que não entenderam isso ainda estão talvez caminhando no sentido da extremidade do círculo, da esfera. Aqueles que começaram a entender estão voltando, mas é uma caminhada individualizada de luta, de dor, de sofrimento, para chegar a estar uno com Deus. E a doutrina espírita tem sobejamente tentado mostrar isso para as pessoas. Não dá mais para brincar de estar vivendo apenas voltado para a materialidade. Quando nós estamos no terra a terra, na materialidade, nos prazeres do momento, nós nos assemelhamos àquela criatura que está aqui no centro da cidade. E olha aquele prédio e diz assim: nossa, que prédio maravilhoso, fantástico, olha que casa pobre. Quando a gente está aqui no meio da cidade, a gente olha um carrão e diz: nossa, que carro maravilhoso. Olha que furreca que tem aqui do lado. A gente olha uma pessoa bem apessoada, bem vestida, olha que elegante, um janota. Olha esse aí, maltrapilho. Mas quando nós damos importância ao lado espiritual e nos projetamos espiritualmente, nos assemelhamos àqueles que estão em cima de uma montanha bem alta e olha para cá, não sabe divisar o que é o prédio, o que é a casa, o que é o homem elegante do indivíduo pobre e nem aquele carro diferente, muito bonito em relação àquele que é muito feio. Nivela tudo. E é o que vai acontecer conosco. Na medida em que a gente vai evoluindo espiritualmente, nós vamos nos sentindo unos com Deus, nos nivelando, e por isso sentindo a necessidade de estar trabalhando mais para o outro, na identificação com a proposta divina e de Jesus, que é nos edificar e não pensar em nós, egoicamente falando, egoisticamente falando, pensando apenas nos nossos prazeres momentâneos. Logicamente que Deus tinha que ensinar essa caminhada de volta, lá da periferia para o centro, na unicidade com Ele. Teria que ensinar, senão a pessoa se perderia nesse mundo tão grande. E Ele mandou para cá o seu filho, um deles, extremamente abalizado, para nos ensinar, com seu exemplo, como é que nós devemos viver aqui na Terra, para acelerarmos essa caminhada de volta. Porque provavelmente, dessa saída de Deus,
para nós chegarmos até aqui, foi mais ou menos 3 bilhões de anos. Para nós sairmos daqui e virmos para Deus, depende de cada um. Se a pessoa entender e batalhar por isso, ela encurta a caminhada. Faz esse trajeto, esse périplo em um tempo muito curto. Porque apenas deve fazer parte da vida dessa criatura o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si. E isso pode acontecer do dia para a noite. Paulo de Tarso foi um exemplo. Perseguindo os cristãos, matou alguns, e a hora que ele entendeu Jesus, ele fez a caminhada muito rápida. Sem citar tantos outros elementos do Evangelho, tipo Maria de Magdala, Joana de Cusa e tantas outras criaturas. E nós estamos aqui hoje, dentro do Kardec, essa casa espírita, fazendo o quê? Só uma coisa, tentando entender essa sistemática, essencializá-la e colocá-la em prática, para acelerarmos a nossa caminhada de volta ao seio de Deus. Agora, a problemática é de cada um. Dá para a gente acelerar isso muito, do momento que a gente determinar. Enquanto não, nós vamos ficar andando em círculo. Vamos e voltamos, reencarnando e desencarnando, porque tudo na vida é cíclico. A gente vai e volta, até o momento em que a gente entenda que a caminhada é única em direção a Deus. E não vamos ficar fazendo muitas caminhadas de volta. Quantas vezes nós já reencarnamos na Terra depois de Jesus? Porque nós não entendemos o Evangelho dele. Até que entendemos um pouquinho, mas não vivenciamos. Por isso nós estamos reencarnando na Terra. Provavelmente nós vamos reencarnar ainda há muito tempo. Mas era já para a gente estar em outros planos mais evoluídos. Porque nós não entendemos essa sistemática. E quando eu venho aqui hoje falar disso, é porque outro dia eu entendi isso. Com meus 66 anos nas costas, que eu consegui entender isso que eu estou falando para vocês. Hoje eu já estou me trabalhando para ver Deus dentro de cada um. E ter muito cuidado para não ferir esse ser que é o nosso Pai, que é o nosso Criador e que só tem coisas maravilhosas reservadas para nós. Que direito tenho eu de macular o Criador na figura de um irmão que está comigo? Que direito tenho eu de negar ajuda a uma pessoa que está precisando, que eu posso ajudar, e Deus está dentro dela, e essa criatura é minha irmã num aspecto uno com Deus? É para a gente refletir, analisar. Nós estávamos aqui lendo, eu estava lá com a Bilim lendo André Luiz, Sinal Verde, Conduta em Casa. Olha, vamos começar dentro de casa. Vamos perceber que dentro do cachorrinho tem Deus. Um dia, uma criatura perguntou para você: ama? Lógico que eu amo. De verdade? De verdade. Então vamos saber. O que você faria se uma formiga passasse na sua frente procurando comida? Você daria comida ou apertaria a cabecinha dela? Aí a pessoa ficou assim um pouco indecisa. Não, responde. Não, eu confesso que eu apertaria a cabecinha dela. Olha, dê comida para a formiga. Dê comida para a barata. Dê comida para o rato. Ah, mas não pode matar nenhum? Falei, pode, mas não deve. Mas como? Ué, dedetiza a sua casa. Coloca veneno, eles têm um faro muito grande, e eles não vão lá, vão procurar outros recursos. Rato não precisa entrar dentro da nossa casa para se alimentar, passe no esgoto. A barata também não, e muito menos a formiga. Ela vai em casa porque nós somos irresponsáveis, indolentes, preguiçosos, até mão fechada, e não dedetizamos nossa casa. E eles entram, faz a festa e depois a gente vai matar os bichinhos. Coitados.
Dedetiza, eles vão embora. Agora, se alguém quiser matar, problema de quem quiser matar. Cobra, não precisa matar cobra. Cobra faz parte do nosso equilíbrio ecológico, como os ratos. A siriema come a cobra e está tudo certo. Mas se eu não matar a cobra pode me picar. Olha, não tenha dúvida, se tiver que ser picado pela cobra, pode matar 1000 cobras, a 1001 vai picar a criatura. É assim que a gente tem que começar a pensar. Mas a criatura mata, e mata o animal para comer, esse mesmo, o boi. Tem gente que mata até o cavalo, coitado. Serve a vida inteira, depois na velhice mata o cavalo para comer. Precisa? Não precisa. Agora tem um movimento, as pessoas estão comendo frutas. Eu já estou chegando perto, porque eu gosto de fruta e estou me trabalhando para chegar perto desse pessoal. Não precisa matar os bichinhos. É uma picanha assim, bem gordurosa, na nossa cabeça. Porque o estômago até agradece quando a gente não come a picanha. É verdade ou não é? A gente come e nossa, estou até sentindo mal. Por quê? Comeu muita gordura, não precisa. Mudar os hábitos, acrescentar na nossa trajetória 1 dia, 2 dias, 3 dias de fazer o bem. Essa é a proposta de Jesus, fazer o bem ao próximo. Aquele que fizer o bem vai estar num abodo lá de lá. O que não fez, e se fez o mal, aí complicou o meio de campo. Faça o bem, ache uma oportunidade. E fazer o bem é muito simples, é só querer. Que oportunidade? Nossa, toda hora, todo dia, todo momento, em todo lugar, tem oportunidade de fazer o bem. Até uma prece por alguém que está em dificuldade é um bem. Custa fazer uma prece por aquele que está em dificuldade? E só não faz quem não sabe o valor da prece, porque quem souber vai ficar orando pelas pessoas. Que a prece é o segundo elemento do universo. Primeiro o amor, o segundo é a prece, a oração. Tem uma força indizível. E nós não usamos. E deveríamos usar. A proposta da doutrina espírita é fazer o bem, é a caridade. No seu aspecto bem abrangente. Não só a material, mas a moral. Ser bondoso, ser indulgente, perdoar. Que dificuldade nós temos de perdoar? Se o outro é nosso irmão e Deus está dentro dele. Nós estamos perdoando Deus. Se Deus está dentro daquela célula, dentro daquele átomo, dentro daquele organismo, nós estamos perdoando Deus. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. É mais ou menos por aí. Quando nós perdoamos aquela criatura, nós temos um crédito com Deus. Agora, nós somos devedores homéricos para com o Criador. E não perdoamos o outro. Temos dívidas homéricas com Ele, não ajudamos o outro. Então, até quando, disse Jesus, eu sofrerei por vocês? Porque matéria suficiente nós temos para análise, para sermos diferentes, e temos que fazer a diferença. Não é só ser espírita de fachada, é ser espírita mesmo para valer, é fazer a diferença. Não quero dizer que nós espíritos sejamos melhor do que os católicos e evangélicos, negativo, não é isso. Mas a doutrina espírita, ela passa para nós informações sobejas para que a gente seja diferente daquilo que nós fomos outrora. Ou nós vamos continuar a mesma coisa que nós fomos há 1000 anos atrás? Então, meus irmãos, é só estudar o Evangelho de Jesus. Viver melhor é colocar o Evangelho na nossa vida. Sábado foi uma moça lá na nossa casa espírita conversar comigo. Aguinaldo, eu devo voltar para o trabalho mediúnico? Eu falei, por quê? Você saiu? Eu saí. Por quê? Não, porque eu não estava muito bem. Agora falar para mim, eu tenho que voltar, senão eu não vou ficar boa. Mas eu não estou boa. Aí o outro fala assim, não volte porque você pode piorar. O que eu faço? Volto ou não volto? Minha filha, nem uma coisa nem outra. Você vai primeiro saber que você tem que melhorar a sua cabeça. Depois vai fazer aquilo que lhe é possível. Porque a gente acha que trabalhar mediunicamente vai resolver o problema, não vai.
Desenvolver mediunidade vai resolver o problema? Não vai. Sumir do centro também não vai. Ué, afinal de contas, vai ou não vai trabalhar no centro para resolver o nosso problema? Nem uma coisa nem outra. O que vai resolver a nossa problemática é entender a proposta evangélica. Onde quer que estejamos, agir com apreço, nos identificando com os postulados crísticos. Se tem mediunidade e pode trabalhar e servir, ótimo. Se pode fazer um trabalho lá fora, numa instituição qualquer, bom também. Agora, como é que ele vai trabalhar mediunicamente? Como é que ele vai trabalhar na instituição? Bem ou mal? Vai colocar Jesus no coração ou não? Aí ela vem me falar, mas eu estou muito chateada com meus parentes que não me convidaram para um passeio. Porque na outra vez eu fui muito chata, agora não me convidaram de novo. Eu falei assim, olha, você quer ir com eles ou não quer? Ah, eu nem sei. Olha, você quer ir com eles ou não quer? Porque primeiro você tem que decidir, você gosta dos parentes? É, mais ou menos. Mas então, o problema está dentro dela. Eu falei assim, leva esse livro para você. Peguei o evangelho e entreguei na mão dela. Leia todo dia, até você cheirar graxa. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, porque o mecânico, depois de muito tempo de ser mecânico, ele pode passar perfume francês que ele vai continuar cheirando graxa. Não tem jeito. Porque é a profissão dele, mexer na graxa. E ele vai cheirar graxa depois de algum tempo. Ótimo, não estou depreciando. É o trabalho dele. Como o açougueiro vai cheirar um tipo específico, como o serralheiro. E assim por diante. A doméstica cheira comida. Ótimo. Que o evangelho seja a tônica da sua vida. Que você cheire evangelho depois de algum tempo. Eu chegar perto de você e falar assim, você está cheirando Jesus. Nossa, que bênção. Já pensou uma pessoa cheirar Jesus? Cheirar o evangelho, cheirar o amor. Olha, essa criatura está no paraíso. Aonde? Aqui, agora. Não precisa nem desencarnar e achar que o paraíso está lá. Não, está aqui. É só exalar amor. Amor no coração. Amor por tudo, por todos. E essa é a proposta de Jesus. Veio, exemplificou e foi. E disse assim, eu venci o mundo. Lógico que venceu. Ele deixou em um paradigma. Segue quem quiser. Quem não quiser, só vai alargar o tempo. Porque vai ter que voltar, vai ter que se identificar com Deus. Esse é o final para todo mundo. Deus é perfeito, não poderia criar uma criatura que não fosse talhada para a perfeição. Agora, o tempo de Deus é longe do nosso tempo. Nós vivemos no relativo, segundo Einstein. Nós vivemos no relativo. É o corpo que nasce, é formado, depois deteriora, morre e desaparece. Então é relativo. Eu estou Aguinaldo, mas não sou Aguinaldo. Agora, vamos estar com Deus. Aí é o absoluto. Seremos seres divinos. E aí não tem relativo. É a identificação com o absoluto. E essa proposta de Deus, Ele é absoluto e nos criou para sermos absolutos. O relativo é para nós nos trabalharmos com toda a nossa consciência, com a nossa vontade, com a nossa determinação, para estarmos unos com Deus. E eu espero que a partir de hoje vocês lembrem deste assunto quando forem tratar com outras pessoas. Tratar com outros elementos, quais sejam materiais, vegetais, animais, hominais, e ainda mais com os seres divinos. Jesus disse, vocês podem me tratar do jeito que vocês quiserem, tem perdão, mas não contra o Espírito Santo. Ou seja, nós um dia vamos entender que somos agraciados pela transcendência. E por mais que sejamos limitados, eles estão acreditando, esperando de nós a nossa transformação. Portanto, Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi, no tempo que se avança.
Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz.